Criada em 1971, a Escola Nacional de Seguros vem promovendo cada vez mais o aperfeiçoamento do mercado de seguros no Brasil. Já são mais de 320 mil profissionais atendidos, sendo 120 mil em eventos, 70 mil em exames e 130 mil em cursos. A Escola Nacional de Seguros está presente na grande maioria das capitais e em mais de 45 cidades. Entre as diversas opções de formação disponíveis na Escola Nacional de Seguros, você encontra cursos de graduação, de pós-graduação, técnicos e para a habilitação de corretores de seguros, ministrados em várias cidades do Brasil. Nosso corpo docente é formado por profissionais atuantes no mercado, com especialização e experiência em diferentes áreas de conhecimento. E para quem não possui tempo para frequentar regularmente os cursos presenciais em nossas salas de aula ou reside em cidades onde os cursos ainda não são ministrados, a escola disponibiliza também cursos à distância. Outra importante atividade é a edição própria de periódicos e publicações especializadas sobre o universo do seguro, o que torna a Escola Nacional de Seguros a principal produtora de literatura para o setor. E mais, a escola desenvolve pesquisas sobre o mercado de seguros e apoia projetos na área voltados a alunos e professores de instituições do ensino superior. Venha conhecer e desfrutar com a gente deste avançado polo de ensino. Acesse o site www.funenseg.org.br e seja bem-vindo à Escola de Seguros do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Web Seguros TV, um programa da TV Geração Z, que ajuda a disseminar a cultura, o conhecimento dessa indústria maravilhosa, dessa indústria que cresce com ou sem crise, que é a indústria de seguros brasileira, sempre trazendo uma personalidade, um formador de opinião em várias áreas de atuação para vocês, corretores, securitários, educadores, advogados, consumidores de seguros, professores de seguros, enfim. Toda a cadeia que participa dessa imensa indústria de seguros brasileira. Você participa ao vivo, hoje dia 5 de novembro, está acabando o ano, 5 de novembro de 2015, do alto da Avenida Paulista, aqui dos estúdios da TV Geração Z, você participa ao vivo, ou pelo Facebook, Facebook/Web Seguros TV, ou Twitter /Web Seguros TV. Eu tenho a honra e a satisfação de receber hoje aqui o Rodrigo Viana, da Talensis. É um prazer enorme receber você aqui, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, obrigado pelo convite mais uma vez, Guilherme, e prazer falar com você e com todos os internautas. Nós vamos falar sobre carreira, sobre empregabilidade, um pouco de empreendedorismo, enfim, vários assuntos que o Rodrigo e sua empresa conhecem muito bem. Eu vou apresentar o Rodrigo, em seguida nós vamos fazer o nosso bate-papo. Não saia daí, está muito trânsito. Espere o programa acabar e você vai para a sua casa. O Rodrigo é administrador de empresas com 20 anos de experiência profissional, iniciou sua carreira em tecnologia, convivência nas áreas de marketing, trade e vendas. Em 2004 migrou para o segmento de Executive Search, atuando no recrutamento de executivos nas áreas de vendas, marketing, varejo, RH, tecnologia, liderando grandes equipes nas empresas em que passou. Hoje, Rodrigo Viana ocupa o cargo de diretor executivo da Talensis, consultoria de recrutamento de executivos, muito importante e muito conhecida no mercado brasileiro, com escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro. Exatamente. O Rodrigo vai falar um pouquinho depois sobre a companhia. Falávamos aqui sobre crise, né? Palavra que ficou em voga. Entendo até que novembro não se fala tanto como se falava meses atrás, mas você que nos assiste sabe que os grandes formadores de opinião vêm
dizer aqui que a coisa não é tão caótica. É um momento de atenção, sem dúvida nenhuma, que a gente vai superar com certeza isso tudo. É isso, Rodrigo? Eu fico feliz em te ouvir, Guilherme, e ouvir a opinião de outros formadores de opinião, justamente porque é a mesma opinião que eu tenho. Sim, é claro, é nítido a situação econômica do país, política, um pouco da questão social, um pouco do que a gente já vinha comentando, elas obviamente afetam o mercado de trabalho como um todo. Porém, por outro lado, a gente está virando o ano, nós estamos saindo de 2015, onde havia uma expectativa de 2014 que era muito mais positiva do que nós tivemos em 2015. E para 2016, as empresas já estão construindo alguns planos de negócio mais direcionados para a expectativa que vem sendo criada ao longo de todos os bancos, os informes que vem acontecendo no mercado. Então, para 2016, as empresas vão estar mais ajustadas, o mercado já baixou a expectativa em relação ao que foi 2014, já está mais preparado para 2016 difícil, como nós vamos ter, mas em alguns mercados, como sempre tem mercados que não vão tão bem, tem outros mercados que estão indo bem. Então, a economia brasileira é uma economia muito forte, ela se equilibra. Então, eu acho que a crise ela não é passageira, é uma das piores crises que a gente teve, sem dúvida nenhuma, mas as expectativas para 2016, pelo menos, são um pouquinho melhores do que 2015. E uma opinião, na verdade, um profissional como o Rodrigo, é muito importante, porque tem peso essa opinião e até tem um cunho de otimismo por trás disso, porque eu sempre comento aqui, Rodrigo, a gente quando coloca também o lado otimista das coisas, otimismo gera otimismo também. Né? Sem dúvida. Então, pessimismo gera pessimismo. Mas vamos ser mais técnicos e menos filosóficos, porque o Rodrigo pode falar bastante para a gente sobre o talento, né, como um todo, nesse momento. Hoje, as empresas, dependendo da situação que a gente vive, procuram talentos. Né? Como reter talentos? Se a empresa identifica que aquele profissional é uma grande aquisição, como as empresas fazem para reter, Rodrigo? Eu acho que o primeiro passo, antes de explicar como, né, porque as opções são diversas e as alternativas são grandes. Eu acho que o primeiro passo é você ter uma estrutura de recursos humanos muito bem estruturada que entenda exatamente o que o executivo daquela empresa quer. Então, a proximidade da área de recursos humanos com as pessoas, com seus colaboradores, é o primeiro passo para você conseguir mapear de forma inteligente, de forma muito clara, quais são os interesses de cada um dos profissionais da sua empresa. Quanto maior a proximidade, maior o entendimento de construir um plano de carreira bem direcionado para esse executivo e consequentemente, a satisfação dele e os objetivos que ele vem atingindo ao longo do seu processo dentro da companhia, eles são muito maiores. Então, a chance de você conseguir reter esse profissional, ela aumenta consideravelmente. E aí, Guilherme, entram outras ferramentas, e aí a gente entra numa parte ferramental de recursos humanos para você conseguir manter. Desde, por exemplo, planos de incentivo de longo prazo, benefícios indiretos hoje, não é apenas, a gente não fala apenas de salário fixo ou bônus, quantos bônus a pessoa recebe, remuneração variável, mas a gente fala de benefícios mesmo, por exemplo, formação acadêmica, quanto uma empresa pode investir em planos para formar melhor os seus executivos, cursos à distância, ensino à distância eventualmente, benefícios que possam eventualmente tornar a vida desse executivo melhor e prepará-lo novamente para se desenvolver junto com as atividades que ele exerce hoje. Então, o mercado de trabalho no Brasil ele vem mudando ao longo do tempo, somos bem diferentes do começo do século XXI, nesses 15 anos a gente mudou muito do que mudou talvez 30, 40 anos atrás. Então, hoje a expectativa do executivo em relação à empresa ou quanto ela pode ajudá-lo a se manter bem, se desenvolver na empresa é infinitamente diferente do que era no passado. E todos têm que estar preparados para essa nova era, né? Tanto o empregador como o empregado, como as assessorias e consultorias em recursos humanos. Sem dúvida, o mercado, a dinâmica em que o mercado muda hoje ela é muito diferente, muito mais rápida. A tecnologia ela mudou completamente as relações dentro das organizações também, mas ainda existe um pouco daquela receita antiga da vovó, do relacionamento interno, do networking, um pouco de você realmente transitar dentro da organização e se relacionar bem com as pessoas, que ainda faz a diferença na carreira do executivo dentro das empresas. Olha, você, como eu disse, pode fazer perguntas pelo Facebook, @WebSegurosTV. Tem algumas perguntas que chegaram para o Rodrigo. Eu já vou, Ayrton, que está aqui pedindo para perguntar para o Rodrigo sobre empreendedorismo, já vou perguntar. Vou perguntar para o Rodrigo antes de iniciar exatamente, ou continuar esse tema, ele falou sobre mercados aquecidos. Vocês têm esse instrumento
hoje para avaliar quais são os mercados mais aquecidos. O mercado de seguros é um mercado aquecido. Sem dúvida. O instrumento para nós é o nosso próprio banco de dados, a nossa base de informação, né? Nós temos hoje uma empresa que ela atende a praticamente 100% do mercado em termos de empresa, ou negócio, bens de consumo, indústria, serviços financeiros, bancos. Então, você está dizendo a Talensis. Exatamente, a empresa Talensis hoje. Então, por conta disso, eu consigo ter de forma muito clara onde eu tenho as maiores demandas, onde eu tenho a maior troca de as maiores trocas de executivo, onde eu tenho novas áreas crescendo. Então, por conta disso, que eu posso lhe dizer o que não está aquecido primeiro, né? O que não se movimenta hoje. Hoje, pouco se movimenta a construção civil. Eu acho que isso é um impacto de infraestrutura no Brasil por conta de todo esse problema político. E isso é uma cadeia, pega tanto pessoa jurídica, as obras de infraestrutura, como pessoa física, apartamentos, imóveis também está ligado à inflação, as empresas de construção estão construindo menos também. Então, acho que tudo isso é uma cadeia, está toda sendo impactada. E talvez esse seja o setor um pouco mais fácil de você dizer que não está movimentado, apesar de você encontrar algumas posições ainda acontecendo. E do outro lado, quais são os setores que estão mais aquecidos? Hoje você pode falar de bens de consumo, principalmente do setor de não duráveis, bens essenciais. Então, alimentos, bebidas, a área de cosméticos é uma área que tem se movimentado muito também. Esse é um mercado que ele é muito constante, Guilherme, ele não para em nenhum momento. Trazendo um pouco para a indústria, né? Indústria pesada, bens de capital, o que a gente chama de business to business em geral, é uma indústria um pouco mais impactada também, mas que tem movimentações importantes, principalmente em áreas que podem melhorar a dinâmica de processos e os custos da organização, área tributária, área de logística, área de compras, área financeira, são áreas que você tem um movimento grande nessas indústrias e equilibram a oportunidade. E um setor que está realmente, eu não vou dizer aquecido, mas que tem movimentações grandes e que está sentindo menos o impacto de tudo que está acontecendo é o setor de serviços financeiros. Serviços financeiros. Serviços financeiros em geral, onde a gente está ligado a seguros. Sem dúvida nenhuma. Uma parte ligada a seguros, claro. É um setor que vem sentindo menos o impacto da crise. Não digo que não sente o impacto do que está acontecendo, até porque agora a gente está tratando em um nível de inflação maior do que a expectativa que a gente tinha no início do ano, e isso impacta no consumidor em geral, na compra de um novo produto, de um novo serviço. Isso tem um impacto natural. Por outro lado, é um setor que no começo do ano ainda projetava um crescimento considerável. Então o impacto não veio lá em janeiro, no primeiro trimestre ou no segundo trimestre. Ele começa a acontecer mais agora no terceiro trimestre. O ano já está acabando, talvez 2016 a coisa já comece a equilibrar de novo. Então ele vai sentir um pouco menos esse período de crise. O Wegmans Seguros, um abraço, é de BH, mandando um abraço para você, Rodrigo, um abraço para o programa. Obrigado, Wegman. Dizendo que são bons temas ligados a pessoal, concordo. Jefferson Bueno falando sobre empreendedorismo. Mas deixa eu fazer a pergunta do Ayrton antes, que era do Facebook. O Ayrton fala sobre a importância de se contratar empreendedores. O que é isso, Rodrigo? Ayrton, obrigado pela pergunta. Quando se fala de empreendedores, você tem... A primeira coisa que te vem à cabeça é aquele cara que está empreendendo um novo negócio, está construindo alguma coisa como sendo o dono desse negócio. O cara da pizzaria, do boteco. Isso, do boteco, da padaria, de qualquer negócio hoje, eventualmente do mercado de seguros, né? Se ele passa, corretor de seguros é corretor empresário. de seguros é empresário, exatamente. Existe um empreendedor corporativo. E aí a gente entra um pouco naquilo que você perguntou sobre a característica deste novo executivo que as empresas buscam, que eu acho que é um tema que todo mundo pergunta hoje, principalmente para nós que estamos ligados a esse tema. A característica do empreendedorismo corporativo é o cara que consegue inovar, que consegue trazer ideias novas dentro da própria companhia que ele trabalha. Existe uma descrição de cargo, que é o trabalho que ele faz no dia a dia, as entregas, as metas que ele tem que atingir, e isso está no papel de todo funcionário de qualquer empresa hoje. Mas existe aquele algo a mais, que é justamente a mentalidade da pessoa que quer inovar, que quer trazer melhorias para a sua própria empresa, que dentro dessa organização ele é tido como um profissional diferenciado porque ele empreende dentro do seu próprio cargo. Então acho que um pouco do que o Ayrton... empreendedor? Pode-se dizer que é isso? Esse nome existe ou é bobagem? Eu falo mais como empreendedor corporativo. Esse nome intraempreendedor, a gente ouve muito por aí. Existe isso, intraempreendedor? Eu confesso, Guilherme, eu nunca ouvi. Eu prefiro tratar como empreendedor corporativo, que fica mais direcionado para aquilo que a gente quer dizer, como aquele cara que dentro da companhia, eu não sei, Ayrton, se você tem uma empresa, mas você fala de contratar empreendedores, eu acho que se você conseguir identificar ao longo de uma entrevista que esse cara tem um espírito diferente, inovador e que ele quer fazer algo diferente dentro da sua empresa, independente das atividades pela qual ele é contratado, esse com certeza é um bom recurso que você pode contratar. Então, o Rodrigo acabou de nos corrigir aqui, a gente ouve expressões que às vezes não sabemos o quão corretas são, mas o intraempreendedor
Mudarei, viu, Rodrigo, a partir de hoje. Pô. Empreendedor, empreendedor corporativo, dá para entender bem o que é um empreendedor corporativo. Ele tem lá um núcleo onde ele é gestor, ele cuida da viabilidade do negócio, ele cuida de pessoas, ele cuida de metas, ele conhece missão, visão e valores da empresa dele, ele pensa em carreira, né? Isso é muito interessante. Falando em carreira, falando de empreendedorismo, falando de talentos, eu não poderia deixar de falar da FUNENSEG, da Escola Nacional de Seguros, que tem graduação em administração de empresas com ênfase em seguros. As inscrições estão abertas para começar em 2016. Promessa de uma nova carreira já é possível. Estou falando aqui o merchan e mostrando para o Rodrigo. Está aberto o primeiro período de inscrição para o processo seletivo da graduação em administração de empresas da Escola Nacional de Seguros, que formará novas turmas no Rio de Janeiro e São Paulo. As aulas estão marcadas para o início de 15 de fevereiro. O processo seletivo consiste numa redação que pode ser agendada para os dias 14 ou 28 de novembro agora de 2015. Os aprovados que efetuarem matrícula até 11 de dezembro terão isenção da primeira mensalidade, que é de R$ 785 na capital fluminense e R$ 820 na Paulista, em São Paulo. É possível ingressar também por aproveitamento da nota do Enem, transferência externa e apresentação de diploma da primeira faculdade. No último ENAD, o curso recebeu nota 4 no Rio de Janeiro e 5 em São Paulo, além de ser considerado pelo Índice Geral de Cursos, o IGC, do MEC, a terceira melhor em administração nas duas cidades. Além das disciplinas comuns a um bacharelado em administração, o curso traz matérias adicionais relacionadas ao mercado de seguros e previdência, capitalização, concedendo um diferencial aos seus egressos. As inscrições devem ser feitas pelo site www.funenseg.org.br/graduacão. Acho que o pessoal vai colocar na telinha para a gente, mas se não colocar também não tem nenhum problema, é funenseg.org.br/graduacão. Então todas as informações estão lá. É o que a gente falava sobre educação continuada e importante para os funcionários, para os executivos, para os talentos, né? Nesse sentido, a gente fala também de benefícios, né? Além da carreira propriamente dita, o que as empresas hoje podem oferecer ou inovar na questão de benefícios que sejam atrativos de verdade, Rodrigo? Bom, eu acho que a questão do investimento acadêmico é uma coisa que você estava comentando, né? Hoje o curso de administração com ênfase no mercado de seguros. Eu queria lembrar a quem estiver nos assistindo agora, que eu acho que é importante também, que a responsabilidade pela sua carreira e pelo investimento na parte acadêmica é sua, não é da empresa. A empresa não é responsável pelo gerenciamento da sua carreira. A empresa dá a oportunidade, direciona e suporta, muitas vezes, o desenvolvimento da carreira de cada um dos seus colaboradores. Mas a responsabilidade de investir na carreira é diretamente de cada um dos seus colaboradores. Então, a empresa não tem a missão de cuidar da sua carreira. Não. A carreira é sua, você presta um serviço para a empresa. Exatamente. E a empresa, obviamente, te dá o retorno por isso. E aí, falando no retorno, entra a questão dos benefícios principalmente. Uma das práticas que a gente tem enxergado muito no mercado hoje é o que a gente chama de benefício flexível. É o Beneflex, no geral, né? Então é uma expressão, como tem o intraempreendedorismo, tem o Beneflex também. O benefício flexível permite com que o funcionário, dentro de uma lista de benefícios importantes para ele, e de diversas formas, absolutamente tudo, desde bem-estar, qualidade, parte acadêmica, idiomas e outros benefícios que você puder imaginar, a empresa permite com que o funcionário, através de um programa de pontos, defina quais são os melhores benefícios que ele quer ter. Por exemplo, tem muita gente que tem plano de saúde através do pai, muitos funcionários. O pai, a esposa tem um plano de saúde bom e, eventualmente, é melhor do que o plano que a empresa oferece. Então, ele pode transformar aquele benefício do plano de saúde em pontuação para ele investir numa pós-graduação, por exemplo.
para ele investir num curso de especialização, para ele investir principalmente na questão de idiomas, que eu quero lembrar a importância de você ter hoje uma segunda língua, não só português, mas falar inglês, falar espanhol. É importante para o seu desenvolvimento de carreira, para a sua vida pessoal também, de alguma forma, e pode ser um diferencial no futuro, principalmente quando você quer trabalhar numa empresa multinacional. Então, eu acho que um pouco da retórica do que é benefício bom para o profissional, cada um sabe qual o benefício que é bom para você, para mim ou para qualquer um dos internautas que estão nos assistindo agora. Mas é importante que a empresa dê a opção e o sortimento de benefícios para que o funcionário escolha aquilo que é melhor para ele. Tirando os benefícios, são os benefícios de acordo coletivo de trabalho, que são obrigatórios, geralmente são os seguros de vida, geralmente são os seguros de saúde, fora a lei, né? A lei, obviamente, é transporte, alimentação. As empresas podem inovar em relação ao benefício e é o que o Rodrigo colocou. Depende de cada profissional escolher aquele leque de benefícios que a empresa pode oferecer também. Antes de cortando, Rodrigo, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. A Lisete Gomes está dizendo que, no Twitter, obrigado Lisete Gomes, ela é do Rio Grande do Sul. Ela está dizendo que empresas que não usam inglês, é necessário ter inglês? Obrigado, Lisete. A empresa não é uma multinacional. É necessário que o executivo tenha a segunda língua, o inglês, no caso? Lisete, obrigado mais uma vez. Não é necessário. Se a empresa não exige com que você tenha, eu diria que não é necessário que você utilize o inglês no dia a dia. Mas eu quero retomar um tema que eu falei agora há pouco que eu acho muito importante, Guilherme. É importante para você, Lisete, ou para qualquer um dos nossos internautas aqui, que tenha a questão do segundo idioma. Porque hoje a oportunidade, hoje a empresa que você está, pode ser uma empresa nacional, eventualmente não tenha necessidade de usar idioma, pode ser que amanhã, eventualmente, ela seja comprada por uma empresa multinacional e aí você passa a ter maiores possibilidades de crescer nessa empresa por conta de uma aquisição de uma multinacional, porque você fala inglês em detrimento a outros funcionários que não falam. Então, eu queria retomar de novo a responsabilidade do colaborador, do funcionário, do executivo, dele próprio se desenvolver academicamente ou na questão de idioma, mais importante até daquilo que a empresa exige hoje. Mesmo que a empresa não seja uma condição básica, né? É o que o Rodrigo colocou aqui, é do seu crescimento pessoal, para que você vá para o mercado depois, caso aquela empresa não te sirva mais. Nós vamos fazer um intervalo, é isso? Está aqui o Júnior, o pessoal me sinalizando. Um intervalinho, estamos ao vivo aqui na TV Geração Z, no programa Web Seguros TV, com o Rodrigo Viana da Talences, que está falando sobre carreira, sobre pessoas, sobre empreendedorismo. Não saia daí, aproveite e faça perguntas pelo canal do Twitter e Facebook. Eu volto daqui um minuto e pouco. É rapidinho. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bônus selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Tá a fim de marcar numa viagem no tempo? Anos 70, anos 80, anos 90, tudo isso aqui na sua TV GZ comigo, Rico Colavito. Vem viajar no tempo, vem! Graduação em Administração mais Seguros e Previdência. Muito mais que um detalhe no seu currículo. Escola Nacional de Seguros. Inscrições abertas. Alô, galera do bem? Eu tô aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu tô aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não?
Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. De volta aqui, estava com um papo gostoso com o Rodrigo Viana da Talents aqui no intervalo. Aliás, mandar um abraço aqui nos bastidores, vocês não conseguem ver, mas tem o Fábio da Mosaic, assessoria de imprensa. Um abraço ao Fábio, que está lá assistindo a gente nos bastidores. E a Bruna, que é do marketing, gerente de marketing da Talents. Bruna, obrigado pela sua presença. Todo mundo veio correndo, hoje chegou em cima da hora. O programa ao vivo é isso mesmo, viu? A gente faz parte. Igual teatro, é ao vivo, não tem jeito. A gente está falando de carreiras, né, de empresas. O Rodrigo estava explicando que a carreira é sua, a carreira não é da empresa, então você tem que buscar sempre algo a mais e não só esperar que os seus gestores te incentivem a fazer cursos, treinamentos e tal. Quais são as características fundamentais, Rodrigo, para que uma empresa possa garantir excelência nessa área de gestão de carreiras? Bom, eu acho que o mais importante que eu te comentei, Guilherme, é a questão da proximidade da área de recursos humanos com a empresa, com o negócio. Eu acho que no passado, a área de recursos humanos estava muito voltada a estar dentro do núcleo de gestão de pessoas, mas muito voltada para processos, menos voltada para o negócio. Hoje, cada vez mais a área de recursos humanos permeia a organização e ela participa dos negócios. Ela entende hoje, dentro de uma seguradora, por exemplo, da área de TI, você tem uma pessoa dentro da área de produtos, uma pessoa dentro da área de vendas, que conversa com os profissionais e consegue identificar muitas vezes o perfil de cada um deles, o quanto de fato eles estão empenhados no trabalho, eventuais substituições, o desenvolvimento da carreira e do cuidado de cada um. Então, acho que a primeira coisa, eu acho importante que a área de recursos humanos esteja cada vez mais permeada dentro da organização, trabalhando dentro do negócio e entendendo de fato o que aquela empresa faz, todo mundo alinhado no mesmo objetivo de onde tem que chegar. Recursos humanos, desculpa, só para também uma expressão que eu ouvi recentemente, ainda se fala, recursos humanos, é normal falar recursos humanos? Normal. É normal, quer dizer, normal. Você não está dizendo que a pessoa é um recurso ou não tem nada a ver? Não, é a denominação da área, basicamente. Recursos humanos. Hoje o que muda muito é que se fala muito em gente gestão, sim, ou gestão de pessoas. Isso. Então, acho que o que a gente vê, na verdade, é muito mais uma nomenclatura do que necessariamente você pode chamar de gente de gestão e ser uma área de, basicamente, gestão de folha de pagamento, que é uma área puramente de departamento pessoal, e você pode encontrar uma área de recursos humanos que é parruda, que é forte e que tem toda a questão de cultura, de gente, gestão, de clima, engajamento absolutamente dentro. Então, é muito mais uma nomenclatura do que necessariamente uma questão de característica da área. O abraço que o Paulo Haupt está mandando para você, da Fox. Fox é uma empresa grande que apoia também a Web Seguros TV, já estiveram aqui, o presidente já esteve aqui, mandando um abraço. Nino Carvalho dizendo que no Rio Grande do Sul hoje se contrata muito, não estamos vendo crise aqui. Ô Nino, depois manda pelo canal do Twitter para dizer para a gente qual é o mercado que você atua, né? Rio Grande do Sul, Nino Carvalho, alguma área de seguros, né? As perguntas que não consegui fazer para o Rodrigo, eu depois mando para a assessoria, para a Mosaic, para a área de marketing, para vocês, depois para o Rodrigo depois responder se for possível. A gente está falando de benefícios de carreira também. Os executivos das empresas podem trocar salário por benefício? Se trocar salário por benefício, o benefício ele é incorporado e não sai mais? O que é melhor para o executivo, para o empregado? Benefícios ou salário in natura?
De novo, é difícil você dizer o que é melhor para cada um, porque cada executivo tem a sua necessidade, né? Se incorporado, muitas vezes você tem dificuldade em retirar esse benefício, porque isso entra como quase uma obrigação da empresa, vai para a questão do sindicato, o sindicato tem que negociar com a empresa, é uma situação diferente. Recentemente, o que a gente percebe em algumas empresas é que as empresas fazem negociações com o sindicato para não ter que demitir os funcionários, ajuste de horas de trabalho, reduzem o salário pela metade, dão o que a gente chama de layoff, dão um tempo para o funcionário ficar na casa dele, fecham uma fábrica por um período para não terem custo. Layoff, exatamente. Então, existem alternativas para momentos como esse, mas eu estou falando agora da crise, mas respondendo a sua pergunta. O que vai ser melhor para o executivo, ele próprio vai decidir, Guilherme. Então, para alguns, seja mais importante ter um salário melhor, né, líquido melhor, quer dizer, mais dinheiro no bolso, do que necessariamente, como eu comentei com você, um plano de saúde, porque a esposa trabalha numa empresa multinacional que oferece o benefício, então para ele não faz sentido. Mas aquilo lhe custa por mês, que tem uma participação de R$ 239, R$ 250, seria mais importante ele incorporar o salário. Mas existem algumas regras de benefícios obrigatórios que você não pode descumprir. Então, os acordos coletivos de trabalho. Exatamente. Então varia de empresa em empresa. Mas no geral, o que a gente observa é que hoje, pelo mercado estar vivendo esse momento um pouco mais difícil, mais impactado por essa crise econômica, em geral as empresas têm deixado de alavancar os salários. Então, a gente teve um boom salarial muito grande nos últimos 10 anos. Então, os salários realmente, se comparado a outros países como a Europa, mercados mais maduros, a gente estava muito valorizado. Até os salários realmente eram bem altos, sem dúvida nenhuma. Hoje, a empresa já não consegue dar 20%, 30% de aumento quando contrata um executivo. Muito difícil. Uma promoção também são percentuais menores de remuneração. Então, naturalmente, o que a empresa oferece quando um profissional sai de uma empresa, 6 por meia dúzia, 5% a mais, 8% a mais, às vezes é um benefício diferente. Oferece um carro corporativo, oferece uma pós-graduação, um MBA numa universidade, um curso de extensão, idiomas e outras coisas afins. Então, o benefício passa a ser moeda de troca no momento em que o mercado está um pouco mais equilibrado. As empresas atualmente, nesse cenário, apostam mais em substituição, novas contratações, ou o caminho por um tempo, demissão? O que você tem visto por aí? O que eu vejo hoje em geral, né, Guilherme, as empresas têm hoje a preocupação em trocar algumas cadeiras importantes nas empresas neste momento, pensando que daqui 1 a 2 anos, esse mercado que nós vivemos de 2013, 2012, 2010, vai ser muito diferente daqui 2, 3 anos. Muitas vezes aquele executivo não tem algum skill ou alguma habilidade, alguma competência que o mercado vai exigir daqui 2, 3 anos. Então a empresa vislumbrando esse movimento, ela acaba fazendo muita substituição de cadeiras importantes, e é o mercado que a gente está vivendo hoje. Muitas das posições que nós estamos atuando hoje estão um pouco distantes de serem expansão de área, novas posições, ou o que a gente chama de headcount, novos recursos da companhia. Em todos os segmentos? Em geral. Estou falando agora de uma forma mais generalista. É claro que tem empresas que estão contratando 30, 40, 50 pessoas novas, área de vendas principalmente, isso é comum, isso acontece, mas no geral, as principais cadeiras hoje são substituições, em que você tem um profissional que ganha 20 mil, 25 mil por mês, a empresa muitas vezes quer tentar reduzir um pouco essa margem para um profissional que ganha um pouco menos, ou eventualmente simplesmente fazer uma troca porque o perfil daquele executivo talvez não seja o melhor perfil no futuro. Mas sim, existe também um cenário de demissões em algumas empresas, sim, de ajustes de operação. Ajuste de operação. Alguns cortes. Daniel Pierrin, Vitória da Conquista, Bahia, um abraço, Daniel. São 140 toques o Twitter, por isso que é bacana, né? O Twitter você não pode escrever demais. A grande sacada do Twitter são 140 espaços que você dá. Em resumo, ele diz que a área de contact center contrata diariamente. Sem dúvida. Se você pegar hoje as empresas de contact center no Brasil, vamos imaginar as duas principais aqui, elas têm em média quase 100 mil funcionários. 100 mil. E o que a gente chama de turnover, né? O turnover é a expressão de o percentual de pessoas que saem da empresa por mês, por ano, que é medido pelas empresas, é um percentual, né? Esse percentual é muito alto. Existe pouca fidelidade, pouca retenção em empresas de call center. Por quê, Rodrigo? É um mercado comoditizado, eu diria. É muitas vezes um salário? É um trabalho de 6 a 8 horas, muitas vezes, que pode ser um segundo emprego de uma pessoa, faz uma determinada atividade de manhã, estuda de manhã, faz uma área de contact center à tarde. Ou à noite.
ou à noite. Os salários eles estão um pouco mais apertados, né? Porque hoje um grande contrato de uma empresa, as margens são muito pequenas, então os salários estão um pouco mais apertados. Então é natural com que seja um movimento grande de pessoas entram e saem todos os dias, até pelo volume também, que é muito grande. O cansaço natural do trabalho, né? Que tá muito tempo ao telefone, seja para vender ou para atender ou cobrar. Para cobrar, para reter. É um trabalho difícil, né? Porque você está o tempo todo tentando convencer o executivo, é um trabalho de é muito verbal o trabalho, tem uma rotina muito grande. Então, muitas vezes, e até pelo volume de pessoas, é difícil você também conseguir construir uma carreira muito longa em grandes empresas assim. São poucas pessoas, é uma pirâmide mesmo, muita gente na base, menos pessoas no topo. Então, sem dúvida nenhuma, Daniel, a área de contact center sempre vai contratar muita gente, pode ter certeza. Deixa eu falar um pouquinho do Vagas em Seguros. O pessoal vai colocar para vocês o Vagas em Seguros, que também ligado diretamente à questão de empregabilidade, recolocação, colocação de profissionais. O portal Vagas em Seguros é um serviço exclusivo para empresas e candidatos do mercado de seguros brasileiro, criado em 2007 por executivos do mercado de seguros brasileiro. Hoje a empresa é uma referência no recrutamento e seleção de candidatos para as milhares de vagas que o mercado oferece. São vários pacotes de serviços, desde a busca de vagas e currículos até a gestão da operação como um todo. Acesse hoje mesmo o site www.vagasemseguros.com.br e desfrute de uma experiência que realmente funciona. Eu falava com o Rodrigo sobre isso, também é um nicho, né? Um nicho. Trabalhar em nichos, como esse caso, vagas em seguros, ou vagas para engenheiros, ou vagas para médicos. Você acha que é interessante trabalhar em nicho? O consultor de RH que cria um negócio para trabalhar em nichos, se sustenta? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que existe demanda para tudo. Existem demandas para grandes empresas, multinacionais ou nacionais, que têm um foco mais generalista, como também existem demandas para empresas que a gente chama de empresas boutiques. São as empresas direcionadas para um determinado segmento, para um determinado tipo de perfil. Então, eu tendo... É viável? É viável. Em geral, os mercados mais maduros de recrutamento, como a Europa, Estados Unidos principalmente, é muito comum você encontrar as grandes empresas, vamos dizer, concorrendo com empresas de boutique. Aqui no mercado brasileiro eu conheço muitas formadas por grandes amigos meus até. Eu tenho grandes amigos que estão nessas empresas hoje e tem sucesso, sem dúvida nenhuma. Não são operações robustas, são operações menores. Então, a necessidade de você ter uma demanda maior de posições é diferente de uma empresa que tem hoje, como a Thales, tem 45 pessoas, então, obviamente, eu tenho uma operação maior aqui no Brasil, eu atendo de forma generalista, enquanto eu tenho amigos, tem 2, 3 pessoas na empresa, então a necessidade é um pouco menor e tem a vantagem de ser especialista. Então, ele é especialista naquele tema, traz informações importantes para quem está contratando. Eu acho que é um mercado bem equilibrado quando você tem as boutiques, especialistas e também as grandes empresas. Olha, uma dica ótima, vindo de um formador de opinião como é o Rodrigo Viana, isso que estimula até empresários a manterem esses negócios que são chamados de aprendi mais. Eu sempre, Rodrigo, aprendo mais do que qualquer outra coisa. A entrevista é uma delícia porque a gente aprende muito e eu aproveito muito os ensinamentos e registro tudo depois. Vamos falar rapidamente, mais 5 minutinhos finais, da Thales agora, um pouquinho. Você estava me contando no intervalo que vocês trabalham com vários segmentos e são 45 cabeças pensantes lá, é isso? Operação? Isso. Como funciona a Thales? A Thales é uma empresa nacional, totalmente nacional? É uma empresa nacional, ela foi fundada em março de 2013. É um projeto são praticamente 7 pessoas aí que se juntaram para construir o projeto da Thales. Você é um deles? Eu sou um deles, eu sou um dos fundadores. Eu respondo pela operação de São Paulo, o escritório de São Paulo, que é possivelmente a maior operação que a gente deve ter aqui no Brasil, até porque grande parte dos negócios estão concentrados aqui em São Paulo. Você vem de RH, além da sua formação como administrador, tecnologia e tudo isso, você trabalhou em RH? Não tive oportunidade, eu vim de área de negócio, o que nesse segmento é muito comum também. Você encontra muitos profissionais que vieram da área de negócio e acabaram migrando para o segmento de prestação de serviços ou de consultoria ligada a recursos humanos, ligada àquele setor que ele trabalha. Você vê isso em várias frentes, em frentes de consultoria de negócio, em frentes de recursos humanos, de compras, de várias áreas. Então isso é muito comum. Na área de recursos humanos, na questão de executive search também, né, de recrutamento de pessoas. Então nós começamos o projeto em março de 2013, a empresa conta hoje com 45 colaboradores no total. Acabaram de nascer?
2 anos e meio, foi bem recente. Mas a vantagem de você trazer um grupo experiente de pessoas para montar uma operação ajuda muito. Queira ou não, a gente já atende muitos clientes no Brasil há muito tempo. Então, essa relação de confiança cliente-fornecedor, ela já existe, independente da pessoa que está na cadeira hoje. A relação com a empresa, entendimento de cultura, entendimento da dinâmica da empresa, aquilo que a empresa oferece de bom para cada um dos seus colaboradores. Como a gente está inserido ou participando há muito tempo desse projeto, a gente tem quase DNA da empresa no nosso sangue. Com certeza. Então, o projeto, como eu te falei, começou em março de 2013, estamos completando aí praticamente quase 3 anos de operação. São Paulo e Rio de Janeiro, hoje a gente atende o Brasil todo através de São Paulo e Rio. Rio é recente? Rio é recente. Agosto desse ano a gente foi para o Rio de Janeiro. Agora? Acabamos de ir com um dos fundadores, que é o Paulo, que montou a operação do Rio de Janeiro também. E através dessas 2 operações a gente atende hoje o Brasil inteiro. A gente consegue atender. O projeto da empresa, quem sabe daqui 8 a 10 anos, o nosso interesse é de ser uma multinacional brasileira de grande porte no segmento de Executive Search. O nome Talences vem de onde? São 4 palavras em inglês. A primeira é talent, de talento. A segunda é lenses, de lente, de visão. A terceira é senses, de sentido, de sensibilidade. E o ES de Executive Search no final. Olha que bacana. Então, formaram uma... Nossa, muito bacana isso. Essa ideia... Por isso que é interessante que todos nós temos capacidade criativa, né? Todos têm. É só botar para funcionar. Você falou do especialista, né? E eu acho interessante comentar isso, Guilherme. Nós contratamos um especialista para cuidar disso. Não somos profissionais de marketing de criação. Então, a gente contratou um especialista, uma agência especializada em criação de branding, para construir o nome da nossa marca. Então, a gente foi recorrer a um especialista, como hoje as empresas recorrem aos especialistas para buscar os seus executivos também. Talvez seja o maior legado, um dos maiores legados que você deixa conosco aqui, para nossos web espectadores, é esse. Nós tivemos aqui um consultor em liderança que disse que ele não visita lojinhas de R$ 1,99. Nada contra as lojinhas de R$ 1,99, que são negócios, são franquias, não estou desmerecendo isso. Mas o que ele quis dizer, a gente às vezes quer fazer de tudo para não contratar especialistas. E às vezes a gente comete erros graves que vão impactar no seu negócio. Então, cada macaco no seu galho. Então, ao contratar especialistas, vocês também estão mostrando que vocês são especialistas em alguma coisa e pedem para que o mercado contrate especialistas, como é o mercado de seguros. Seguros, através de corretores de seguros especializados, habilitados pela SUSEP, pela Funinseg, distribuir seguros através de canais que não são habilitados profissionalmente, não é uma coisa muito boa, e isso até é uma discussão que não é o fórum aqui, que foi recente no Brasil em relação a empresas de transporte coletivo, de táxis, não vamos falar nomes, de gente que não é especialista no negócio. A discussão é grande, eu sei, calma, não briguem por aí, ao vivo, mas eu também acho, especialista é especialista, teve um investimento na sua carreira, no seu conhecimento, tem que ser... Mas vocês são especialistas também em marketing, mas não em criação. O nome é sensacional, né? Obrigado. Então, esse nome formado por essas 4 palavras é a missão de vocês. A nossa missão, como eu comentei, é prestação de serviço de consultoria, de recrutamento de pessoas, é o que a gente quer. A nossa missão é construir uma empresa que deixe um legado no mercado, né? Então, o mercado hoje, pela possibilidade de você empreender, de você ter uma boutique, ele permite qualquer coisa. E a empresa, obviamente, contrata um serviço de um especialista. O que a gente quer é sempre deixar um legado, né, Guilherme? Fazer com que as pessoas possam sair da Talences ou, eventualmente, utilizar o nosso serviço, contratar o nosso serviço para alguma coisa. O teu interlocutor é o RH. Exatamente. Diretamente o recursos humanos em geral, mas muitas vezes o requisitante não é recursos humanos, é uma área técnica de marketing, de vendas, de engenharia, que a gente acaba atendendo hoje a empresa em todas as áreas, logística, engenharia, RH, finanças e assim por diante. Então, o que a gente quer é deixar um legado importante, que as pessoas realmente tenham sucesso nas empresas em que elas estão, encontrar o lugar certo para a pessoa certa. Eu acho que esse é o nosso legado. Se você aceitar ao vivo aqui, já estou convidando o Rodrigo para voltar, o pessoal volta aqui, né? Gosta, volta 2, 3 vezes para falar da Talences e vamos trabalhar um pouquinho mais a questão de carreira e gestão de pessoas. Para fechar mesmo, 30 segundinhos, deixa um recado para o mercado de trabalho 2016 e muito obrigado, Rodrigo Viana, por você ter estado aqui conosco. Bom, o recado, acho que o Guilherme falou no começo sobre a questão do otimismo, né? Do quanto a gente tem que acreditar e tentar fazer um país diferente. Acho que se cada um de nós fizermos um pouquinho a mais, um pouquinho melhor e de forma ética, eu acho que isso é o mais importante,
Eu acredito que a gente possa ter um 2016 um pouco mais animador, notícias melhores do que a gente teve esse ano. É claro que acho que nós vamos pagar uma conta, estamos pagando uma conta alta por tudo que vem acontecendo no país, mas eu espero realmente que a gente volte a ter um 2010 como nós tivemos há 4, 5 anos atrás. Foi um ano de ouro, foi um ano importante para o país. No mercado de recrutamento foi o melhor ano que a gente teve, 2010? sem dúvida nenhuma, 2010, onde você teve uma demanda grande. Eu espero que a gente volte a esses anos e que todos vocês, todos que estão nos assistindo aqui, possam ter novas oportunidades de trabalho e espero que vocês possam contar conosco para isso. Então, otimismo, energia e vontade de fazer acontecer, acho que é o recado que eu deixo para todo mundo. A gente tem que acreditar. Nós somos brasileiros e a gente não desiste nunca. Muito obrigado a todos. Guilherme, obrigado. Convidados, sempre que você quiser, pode contar conosco. Vai ser um prazer voltar aqui com vocês. Muito obrigado, Rodrigo Viana. Muito obrigado, pessoal da Talents. Muito obrigado, TV Geração Z, você, web espectador. Até quinta-feira que vem com mais um programa Web Seguros TV. Até lá.